Olá, turma, dando continuidade à nossa disciplina. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a indústria do nitrogênio e do enxofre, algumas definições características e principalmente as formas de obtenção industrial dos mesmos. Então, vamos iniciar falando sobre a indústria do nitrogênio e após isso iremos falar sobre a indústria do enxofre. Então, como nós sabemos, o nitrogênio é um gás que faz parte do ar atmosférico e se encontra com concentração de cerca de 78% dos gases atmosféricos, sendo 21% de oxigênio e o restante 1%. Então, de acordo com o gráfico aqui, nós podemos observar que o nitrogênio está em grande maioria no ar atmosférico. É o gás que está, em maior percentual. O nitrogênio também está presente em algumas plantas, em alguns grãos, por exemplo, no milho, na soja, no feijão, no trigo, na aveia preta e na aveia na ervilhaça. Então aqui nós temos aqui o nitrogênio, ele tem 23,7%, aliás 23,7 kg por tonelada no milho, 79,4 gramas por tonelada de soja, 102 kg por tonelada de feijão, 28 kg por tonelada de trigo, 16,5 kg por tonelada de aveia e 20,2 kg por tonelada de ervilha. Então vocês observam que ele é um dos elementos que se encontra aí em maior quantidade nos grãos. Dando continuidade, nós temos aqui também a quantidade de nitrogênio para a produção de 1 tonelada de grãos, como ou matéria seca. Então aqui tem o feijão, tem a soja, milho, trigo. Então dá para perceber que o nitrogênio ele está muito presente nos grãos. Então aqui nós temos aqui uma figura mostrando a colheita de um grão, que pode ser a soja, por exemplo. Tem aqui também as raízes de uma leguminosa, de uma planta, que é o responsável pela sua fixação, e também aqui no milho. Nós temos aqui os processos de aquisição do nitrogênio atmosférico. Então ele se dá por fixação biológica e também por fixação industrial. A fixação industrial do nitrogênio acontece pelo processo Haber-Bosch, em que o nitrogênio do ar atmosférico reage com o gás hidrogênio, natural, o gás de refinaria ou de nafta, e produz amônia, NH3, sob as condições de 450 graus Celsius e 200 atm. Então aqui nós temos um esquema de produção dos principais adubos nitrogenados. No caso aqui nós temos nitrato de amônio, sulfato de amônio, ureia, fosfato de amônio, água amônica, em que o nitrogênio aqui ele vai reagir com diferentes substâncias para formar esses fertilizantes aí de adubos nitrogenados. Então a partir do NH3, que é produzido a partir do nitrogênio do atmosférico, produz-se os demais adubos nitrogenados. Então aqui nós temos o ciclo do nitrogênio, em que acontece a fixação dele, a fixação biológica aqui pela planta, por exemplo. Tem aqui a fixação industrial feita em uma indústria. Temos aqui as produções de amônio, de nitrito, de nitrato, os também desnitrificadores, Temos aqui também a fixação biológica pelos animais, certo? Nitrogênio atmosférico, certo? Também temos o processo de lixiviação e a fixação natural não biológica de nitrogênio, que pode ser feito na atmosfera e também na estratosfera. Então, na atmosfera, nós temos a reação de nitrogênio com oxigênio, formando o óxido de nitrogênio, e aí forma aí os íons. E também na estratosfera, em que temos o ozônio mais o óxido de nítrico gasoso, através com reações fotoquímicas, com a utilização de raios ultravioletas, formando o ácido nítrico e, por fim, levado ao solo.
A fixação industrial do nitrogênio ela acontece pelo processo de Haber-Bosch, que foi desenvolvido na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e até hoje usado pelas indústrias de fertilizante e é o ponto inicial para a fabricação de produtos nitrogenados industriais e agrícolas. Então, geralmente esse processo ele ocorre sob elevadas temperaturas, cerca de 200 graus Celsius, e alta pressão, cerca de 200 atm, na presença de um metal catalisador, que no caso muito utilizado são os metais de ferro, né? Então essas condições extremas elas são necessárias para que haja assim a superação da energia e ativação da reação. Então aqui nós temos a representação da fixação industrial do nitrogênio sob a forma de amônia. Então, por ano é feito cerca de 100 milhões de toneladas de nitrogênio por ano, através do processo de Haber-Bosch. Então aqui do lado nós temos também alguns dados comparativos das fixações biológica, elétrica, industrial, volatilização da amônia e desnitrificação. Então a gente observa que a fixação industrial ela está em uma quantidade bem elevada. Continuando aqui o método industrial de fixação de nitrogênio, nós temos aqui um esquema ao lado que mostra como que era realizado esse processo lá no final da década do século XX, onde utilizava-se os catalisadores de ósmio e urânio e depois foram substituídos pelo catalisador de ferro. Então nós temos aqui a produção da mistura reacional, o processo de Haber-Bosch, que é a produção do amoníaco. Então aqui nós temos todos de acordo com esse esquema, todos os passos, né, todas as etapas. Então nós temos aqui o metano, a água, com aqui a coleta do oxigênio, do nitrogênio do ar, passando aqui pelos catalisadores, né, passando também pelo processo de compressão, pelo aquecimento, culminando aqui nos reatores, certo? E aí nós temos a obtenção do amoníaco líquido sobre as condições devidas. Também nós temos aqui do lado um esquema que mostra as matérias-primas básicas, intermediárias, fertilizantes simples e os fertilizantes mistos, de acordo com a Associação Nacional de Difusão de Adubos, que é a ANDA. Então nós temos aqui como matérias-primas básicas a amônia anidra, o enxofre, a rocha fosfática, sais potássicos. Como matérias-primas intermediárias nós temos o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico. E aí nós temos os fertilizantes, a ureia, nitrato de amônio, sulfato de potássio, cloreto de potássio. Temos os fertilizantes mistos, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então aqui nos mostra assim como ocorre a fixação industrial do nitrogênio desde o final da década do século XX. Primeira década do século XX, melhor dizendo. Então nós temos aqui agora como ocorre a fixação do enxofre nas indústrias. Então nós sabemos que o enxofre é muito importante para a economia de um país. Então fala-se que para medir uma riqueza de um país utiliza-se a quantidade de enxofre que é produzida. Então a partir daí, né, nós sabemos que a matéria-prima básica mais importante da indústria química é o enxofre. Ele existe na natureza em forma livre, também combinado com minérios como a pirita, é constituinte do petróleo e do gás natural. A sua principal aplicação se dá na fabricação de ácido sulfúrico, que é utilizado como matéria-prima para as indústrias químicas. O enxofre também já era conhecido dos alquimistas, né, por ter uma coloração amarelo místico. Também ele é encontrado nos fumos que eram utilizados para alvejar tecidos e palha. O enxofre também pode ser obtido também de rochas sulfurosas, calcita contendo enxofre. Esses depósitos naturais, o depósito das calcitas, é extraído de forma semelhante ao petróleo, injetando-se ar quente, comprimido e a água quente para difundir o enxofre. O enxofre inorgânico é encontrado nos solos, como sulfatos, na solução ou adsorvido na superfície de colóides inorgânicos, ou nas formas reduzidas como dióxido de enxofre, sulfito, tiosulfatos, enxofre elementar e sulfetos.
E em solos bem drenados, as formas reduzidas são facilmente oxidadas a íons sulfatos. Então aqui nós temos ainda o ciclo do nitrogênio, onde nós podemos observar que as plantas aqui elas absorvem compostos contendo enxofre, além de sulfatos. Na produção de aminoácidos das plantas, o hidrogênio substitui o oxigênio na composição dos sulfatos, né? Os micro-organismos, por sua vez, decompõem os aminoácidos que contêm enxofre nos restos de animais e plantas, criando os sulfitos de hidrogênio. O enxofre, então, ele é extraído do sulfito por bactérias e micro-organismos, e os sulfatos são produzidos pela ação de micro-organismos na combinação do enxofre com o oxigênio. Então, nós podemos observar aqui a obtenção do enxofre. Então, aqui nós temos as emissões no fundo dos oceanos, que emitem H2S. Nós temos aqui o enxofre presente nos combustíveis fósseis, certo? Nós temos aqui o processo de mineração, onde os íons gerados na combustão são gerados na combustão do combustível fóssil, sulfatos na atmosfera, precipitação ácida, sulfatos no solo, decomposição de outros processos, aqui a participação dos micro-organismos. Também nós temos aqui o enxofre inorgânico, né, que também pode ser obtido a partir da produção de gás sulfídrico e assim sucessivamente. Então nós temos também aqui a extração do enxofre a partir das plataformas de petróleo nos mares e oceanos, e aqui nós temos uma indústria em que ela utiliza o enxofre como matéria-prima para a produção de outros materiais. A extração industrial do enxofre geralmente ela acontece, né, a partir de duas reações básicas, que é chamado processo de Claus, onde o enxofre vai ser separado do sulfeto de hidrogênio obtido na purificação do gás natural ou do gás de coqueria e nas refinarias de petróleo. No processo Claus, para a recuperação do enxofre, é baseado em duas reações. A primeira reação, o sulfeto de hidrogênio mais o oxigênio formam o óxido de enxofre mais água, e no segundo caso nós temos o óxido de enxofre mais sulfeto de hidrogênio catalisado pelo óxido de ferro, formando o enxofre mais a água, né? Então nós temos aqui um diagrama que mostra como isso ocorre, né, passo a passo. Então nós temos aqui no primeiro caso o sulfeto de hidrogênio mais o oxigênio, ele formando o óxido de enxofre mais a água, nesse primeiro, que vamos dizer aqui, o primeiro reator. E aqui no segundo reator nós temos aqui o óxido de enxofre mais o sulfeto de hidrogênio, formando aqui o enxofre mais a água. Então também nesse segundo reator aqui, até ter aqui o processo de obtenção do enxofre. Então, dentre suas aplicações, a que mais se destaca é a produção de fertilizantes, sendo os fertilizantes fosfatados o de maior importância. Então, algumas aplicações e funções. O enxofre é um elemento químico essencial para todos os organismos vivos, constituem os aminoácidos e utilizado como fertilizante. As plantas, por sua vez, absorvem o enxofre do solo como íon sulfato, e algumas bactérias utilizam o sulfeto de hidrogênio da água como doadores de elétron, um processo similar à fotossíntese primitiva. As proteínas também dependem basicamente do enxofre. O enxofre também ajuda a desenvolver algumas enzimas e vitaminas, promove a nodulação para a fixação de nitrogênio pelas leguminosas, ajuda a produção de sementes, e também é necessário para a formação da clorofila, apesar de não ser um constituinte da clorofila, mas ele está presente em alguns compostos orgânicos que dão os odores característicos do alho e a cebola, como por exemplo. Então, era isso, gente. Com relação às fixação e obtenção e aplicação do nitrogênio e do enxofre, era isso que nós iríamos ver. Então, nós temos também um material para consulta, que é a apostila de processos químicos industriais, onde vocês podem estar consultando
este material para fins de leitura, tirar algumas dúvidas, também adquirir algumas informações. Então, no mais é isso. Um abraço, bons estudos e até a próxima.